Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu vou falar de um autor que eu gosto bastante, que é um autor infelizmente pouco falado aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Sudeste e Sul, embora ele tenha uma expressão nacional, que é o maranhense Josué Montejo. Montelo ou Montelho, por algumas pessoas como chamam, mas é o Josué Montejo. Ele foi um maranhense que nasceu em 1917, se eu não me engano, em São Luís mesmo, né? E faleceu em 2006, acho que com 88 anos. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? E ele também foi diretor do Museu Nacional. Se eu não me engano, foi o Museu Histórico Nacional que pegou fogo, infelizmente, pelo descaso que o Brasil tem com a história, com a cultura, infelizmente, né? O Brasil não, mas o seu governo, pelo menos, né? Que ardeu em chamas em 2018, se não me engano. Ele foi diretor por um breve período ali. Ele escrevia para a revista Manchete e chegou a ter relações com o governo Juscelino Kubitschek, né? Foi um grande apoiador das medidas do Juscelino Kubitschek. E ele escreve de uma forma muito curiosa, porque ele une os fatos históricos com a ficção. E é o que eu pretensamente tentei fazer justamente na minha trilogia de aventura, As Aventuras de Donoso Bueno. Donoso Bueno e o Dobrão do Velho Amâncio, que se passa na Revolução Tenentista e também no passado do Brasil escravocrata, do século XIX no Império. São duas épocas que vão se alternando, né? A Revolução Tenentista, obviamente, foi depois, já no Brasil republicano. Donoso Bueno e a Dama de Elche. Dama de Elche se passa na Guerra Civil Espanhola. E o último, que é o Donoso Bueno e o Segredo dos Caraíbas, que se passa no Rio de Janeiro e tem um pouco de distopia também. Então, mas dessa trilogia, eu gostaria de falar mais especificamente desse daqui, que tem muito a ver com esse livro dele, A Coroa de Areia, né? Coroa de Areia, que é ambientada na Revolução Tenentista, começa no primeiro capítulo com os 18 do Forte Copacabana, e depois ele vai narrando o personagem na Revolução Tenentista de São Paulo, de 1924, que é justamente no período que foi ambientado esse meu livro. E quando eu escrevi esse meu livro aqui do Dobrão do Velho Amâncio, eu ainda não havia lido esse. Esse foi uma recomendação de um amigo. Por sinal, se inscrevam no canal dele, é o D Mota. Vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo meu aqui. Que ele também vai comentar livros, é um grande leitor, um grande intelectual. E se vocês querem saber sobre o ponto de vista de uma outra pessoa, que não seja só o meu ponto de vista nos meus vídeos aqui, vou recomendar o canal dele também. Então foi uma indicação dele, gostei muito. E sem saber, acabei descobrindo que o Josué faz um trabalho muito parecido com o meu, né? E aí eu fiquei lisonjeado, até alguns termos e alguns personagens históricos que aparecem nessa trama, eu coloco no meu também. Bom, esse livro dele aqui, Coroa de Areia, como eu disse, começa com o personagem João Maurício. Ele é um jovem que perdeu a sua mãe para a gripe espanhola, que foi aquela gripe pós Primeira Guerra Mundial, né? Que assolou o mundo todo, inclusive no Brasil. Tinha esse nome de gripe espanhola não porque surgiu na Espanha, mas porque os primeiros a noticiarem essa gripe foram os jornais espanhóis. Então levou injustamente o nome de gripe espanhola, sendo que nem na Espanha foi onde ela surgiu, né? E aí ele é um jovem idealista que mora com seu padrinho. E no primeiro capítulo ele se junta, está naquele alvoroço do protesto dos 18 do Forte Copacabana, quando 17 militares e um civil, que foi o Otávio Corrêa, e entre os militares tinha o Siqueira Campos, né, o Newton Cizenando Prado, o que vai ser depois o brigadeiro Eduardo Gomes, que concorreu à presidência da República também, né? Naquele movimento conhecido como movimento tenentista. Eu tenho um vídeo falando sobre o tenentismo, vou deixar na descrição desse vídeo também. Eu não quero falar do movimento em si, mas sim como ele é ambientado nesse romance ficcional do Josué Montejo, né? E aí mostra então, no primeiro capítulo, esses jovens aderindo à revolta. E o João Maurício, ele
engana seu padrinho que fala: tá tendo uma revolução aqui na cidade, no Rio de Janeiro e tudo mais, não quero que você vá se envolver com ela. E ele fala: não, eu só vou sair para dar uma volta com meus amigos e tudo mais. E ele acaba se envolvendo naquela confusão dos 18 do Forte, né? Quase todos foram dizimados, poucos sobreviveram. O Eduardo Gomes foi um deles que sobreviveu, né, ao levante do 18 do Forte Copacabana. E ele vai levantar uns cartazes junto com a população em protesto. Inclusive ele fala que algumas técnicas para o vento não atrapalhar o cartaz é que eles faziam furos nos cartazes para passar uma corrente de ar e não levar o cartaz ser levado pelo vento. E aí vai mostrando toda aquela coisa de protesto, descrevendo uma Rio de Janeiro, uma Copacabana, uma Avenida Atlântica, né? Que eles percorreram a Avenida Atlântica até chegar ao Forte Copacabana, e quando teve todo o massacre, teve batalhas nas areias da praia de Copacabana, né? Onde ele fala das balas que atingiam o mar e atingiam a areia e levantava areia no ar e tudo mais. Bom, então esse João Maurício, então ele vai preso pelas forças governistas, né? Eles estavam fazendo um levante contra o governo do Epitácio Pessoa. E depois o segundo levante tenentista, que também foi ocorrer a 5 de julho, mas não em 1922, em 1924, aqui em São Paulo, foi contra o Arthur Bernardes, o governo de Arthur Bernardes. Os tenentistas reivindicavam o voto secreto, o ensino universal. Eles eram contra as oligarquias mineira e paulista que se alternavam no poder na República Velha. Então eles fizeram esse levante que fracassou, né? Eram jovens idealistas e tinha esse nome tenentista porque a maioria deles eram jovens de baixa patente do exército, né? Principalmente do exército. E para você ver como no Brasil a cidadania sempre veio através das fardas, né? Os que lutavam pela democracia ou lutavam por ideais revolucionários eram sempre militares, desde o nosso golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Então, o João Maurício, que não era militar, vai preso, chega a ser torturado na prisão, né? E o seu padrinho, de tanto medo e desgosto, acaba falecendo. E aí vai para o segundo capítulo, quando ele já está formado, bacharel, vivendo em São Paulo, né? Está morando em São Paulo, já é um bacharel em Direito, estudou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? Quase todo mundo naquela época estudava nessa instituição, que era a mais conceituada, hoje é atrelada à USP, né? Ele, então, trabalha no escritório de advocacia do Dr. Mota Machado. E aí vai descrevendo toda a sua vida. Esse Mota Machado gosta muito dele, acaba adotando ele como se fosse um filho, né? E ele é muito bem recebido, inclusive pelos filhos legítimos do Dr. Mota. E ele mora numa pensão, num hotelzinho, e ele tem relações com a sua vizinha, que, se eu não me engano, chama Marieta, se eu não estou enganado. E ela é casada, seu marido tem um comércio em Campinas, ele fica em Campinas lá trabalhando numa loja, e enquanto ele está trabalhando em Campinas, ela tem relações com o jovem aventureiro, né, João Maurício, né? E aí, em um determinado momento, o marido dela volta para São Paulo e começa a ter relações com ela, e ele, como é vizinho, fica escutando o que está acontecendo em quatro paredes do quarto vizinho, né? E fica se sentindo até um pouco mal imaginando a mulher que ele tem relações com outro homem, né? Mas como eles não têm compromisso, não tem nada, ele acaba, enfim, vivendo e voltando-se para os seus ideais, porque ele não deixou de ser, embora já é um bacharelado, já é uma pessoa formada, com um emprego fixo e tudo mais, um bom emprego, por sinal, ele acaba não deixando o seu idealismo. E aí eclode o levante do Isidoro Dias Lopes, né, que lutou contra o governo do Arthur Bernardes. E aí vai ter combates na cidade de São Paulo. E aí é muito parecido com o meu livro, porque nesse livro aqui ele vai descrevendo justamente o levante e até os bairros, o bairro da Moca, o Bom Retiro,
o próprio centro de São Paulo, onde você vai ter combates e embates, onde você vai ter formação de barricadas e trincheiras improvisadas, e São Paulo foi bombardeada. O Arthur Bernardes mandou que a aviação, aviões bombardeassem São Paulo. Então, a gente sempre que estuda guerra, estuda Batalha da Inglaterra, estuda bombardeio de Guernica, estuda outros bombardeios de outras guerras, mas pouco se fala que a própria cidade de São Paulo, infelizmente, também foi bombardeada e foi palco de terríveis combates também, né? Bom, aí quando ele vai para os combates, aí vai descrevendo detalhadamente, com detalhes minuciosos sobre toda aquela atmosfera. Então você se transporta para a guerra. É um livro para quem é fã de histórias de guerra e tudo mais, e legal porque é a história do Brasil, né? Então ele acaba portando um uniforme, né? Fica com a sua barba por fazer, e aí ele que é um homem formado, né? Um homem das letras, um homem do direito, acadêmico até, quase que um acadêmico, empunhando armas, ele fala que ele está numa situação deplorável, né? Porque ele tem que se rastejar na lama, tem que viver aquela condição que os revoltosos viviam contra as tropas do governo, né? Só que com um número infinitamente menor, ele acaba quase que sendo dizimado no seu batalhão, né? E aí fala uma passagem, inclusive, que ele está nessas batalhas por São Paulo, que ele, inclusive na Moca, se eu não me engano, né, no bairro da Moca, aqui em São Paulo, ele acaba encontrando o Joaquim Távora. O Joaquim Távora, na época, ainda era um capitão. Depois ele vai se tornar um oficial de alta patente, né? Mas ele era o capitão Joaquim Távora. E tem uma rua muito famosa, né? Aqui no bairro Ana Rosa, Vila Mariana, né? Vila Mariana, Ana Rosa, aqui em São Paulo, com essa rua chamada Joaquim Távora, né? Que foi um grande revolucionário dessa revolução tenentista e tudo mais. Tem várias estações e menções aos heróis dessa época em São Paulo. Por exemplo, a estação General Miguel Costa, que depois vai ter a coluna Prestes Miguel Costa. Embora São Paulo ainda seja muito modesta em homenagear esses heróis positivistas que depois vão ter relações com a Revolução de 30 do Getúlio Vargas, porque São Paulo foi aquele lugar do Brasil, né, o estado, que se levantou na Revolução de 1932, justamente contra o governo provisório do Getúlio Vargas, que veio da Aliança Liberal, e essa Aliança Liberal era justamente o movimento que vinha desses tenentistas mais positivistas. Então, São Paulo tem poucas menções. Por exemplo, São Paulo é uma das únicas capitais do Brasil que não tem uma avenida chamada Avenida Getúlio Vargas. Quase todos, inclusive no Rio de Janeiro, tem a Avenida Getúlio Vargas, ou Avenida Presidente Vargas, e a gente não tem aqui em São Paulo. A gente tem a Fundação Getúlio Vargas, que fica na 9 de julho, né? 9 de julho, emblemático, porque 9 de julho é a data da Revolução de 1932, né? E a Fundação GV fica na 9 de julho. São coisas que só São Paulo pode oferecer, né? Que todo bom paulistano conhece, né? Bom, mas não é da Revolução de 32 que eu quero falar. Quero falar dessa Revolução de 1924, que aconteceu também no dia 5 de julho, né? Então o personagem João Maurício, ele, conhecendo o Joaquim Távora, ele tem um sargento que é muito amigo dele, mas quando eles percebem que eles vão perder essa revolução, e depois do bombardeio de São Paulo e tudo mais, ele deserta, né, o sargento desiste da luta, deserta, o Joaquim Távora desaparece, e depois, mais pra frente na história, você vai ver que ele se encontra com Isidoro Dias Lopes, lá em Catanduvas, porque eles saíram de São Paulo depois dessas batalhas de 1924, aqui em São Paulo, e foram para Catanduvas. Alguns foram para Bauru e para Catanduvas, mas muitos dos revoltosos fugiram para Bolívia ou para o Paraguai, cruzando Foz do Iguaçu. E lá em Foz do Iguaçu é quando eles se reorganizaram e surge justamente a Coluna Prestes. A Coluna Prestes vai lá de Foz do Iguaçu, subindo para a Bolívia, e faz todo esse movimento, descendo e cortando todo o Brasil, a Coluna Prestes, né?
E isso vai ser mais para frente no livro, mais se aproximando da segunda parte desse livro, né? Mas o João Maurício, então, tenta voltar à vida civil, né? A revolução é suprimida, os revoltosos perdem a guerra, embora boa parte da população de São Paulo estava simpática à causa dos revoltosos, né? Simpática aos revoltosos. Então, muitos deles foram encobertos e protegidos pela própria população de São Paulo, né? Depois, ele volta à vida normal, ele deixa a sua farda, volta para o seu hotel, descobre que a sua amante, Marieta, se mudou com o seu marido durante a Revolução para Campinas, que ele tinha aquela loja em Campinas, e ela traía ele com o João, né? Ela se mudou de lá, muitas coisas mudaram, e ele pensa em voltar então a ser um advogado e a trabalhar no escritório do Dr. Mota Carvalho. Desculpa, Mota Machado, do Dr. Mota Machado. Aí ele vai fazer a barba, né? Tá todo largado, assim, perdeu muito peso por conta da guerra e tal. E quando ele vai fazer a barba, o barbeiro reconhece ele falando: ah, eu vi você empunhando o fuzil aqui na Revolução e tal. Mas não se preocupa que eu não vou falar para ninguém, nem para as autoridades, que você era o revolucionário, né? Porque o barbeiro está a favor da causa dos revolucionários, né? Inclusive ele fala, esse país precisa mudar e tal. Só que o barbeiro fala, você ficou sabendo da notícia sobre o Dr. Mota? O Dr. Mota e toda a sua família morreu com um bombardeio. Quando eles bombardearam São Paulo, a aviação bombardeou São Paulo, caiu uma bomba na sala da casa do Dr. Mota e matou ele e toda a sua família. E o Maurício, o João Maurício, fica desesperado, fala, nossa, ele era como um pai para mim e tal. Então ele desiste de seguir essa vida de advogado e pretende então voltar à Revolução. Mas ele acaba sendo reconhecido e detido nas ruas pelas autoridades. E aí ele consegue fugir da mão das autoridades e, com a ajuda de um antigo revolucionário, ele embarca num trem fugindo e saindo da capital de São Paulo, né? Só que nessa viagem ele vai ser rendido por um que ele chama pejorativamente, a gente não usa mais essa palavra, por um crioulo. Eles falam que crioulo que seria um negro, né? E esse negro ele é contra os revoltosos e ele caça os revoltosos porque ele é a favor do governo, ele é legalista, né? E aí o João Maurício fala, não, eu sou legalista também, mentindo, obviamente para não sofrer retaliações, né? Então ele fica sob a mira desse personagem, né? E vai passando toda a história. Aí nessa passagem da história vai falando inclusive que as tropas do Marechal Rondon, o Marechal Cândido Rondon, ele era positivista. Eu tenho um vídeo que eu fui lá no Rio de Janeiro, na igreja positivista, no Templo da Humanidade, que foi onde ele se casou, o Marechal Rondon. Vou deixar também na descrição desse vídeo. Só que ele era como um general, como um marechal, ele servia as forças do governo. Então ele caçava esses revoltosos, né? E o Rondon, então as tropas do Rondon, que eram inumeravelmente maiores do que os revoltosos, acaba caçando então o que surge a coluna Prestes Miguel Costa. E aí, até a segunda parte do livro, ele vai falar do início dessa coluna Prestes. Ele fica tentado a se juntar à coluna Prestes e a figura emblemática do Luiz Carlos Prestes, que ainda não era comunista, que ele vai ser depois a figura expoente do comunismo no Brasil, do PCB, do Partidão e tudo aquilo lá, da intentona comunista de 35, ele foi preso, passou a maior parte da sua vida preso, da história da Olga Benário, que é sua esposa, toda essa história que foi exilada para campo de concentração, toda essa história vocês já conhecem, mas o Cavaleiro da Esperança, que era o Luiz Carlos Prestes, ainda nos anos 20 ele vai ser um tenente, era um tenente revoltoso. E o Getúlio Vargas, inclusive, ele era amigo do Luiz Carlos Prestes. Quando o Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, o Luiz Carlos Prestes também era gaúcho, né? O
o Getúlio Vargas ofereceu para ele um posto no governo, mas como o Luiz Carlos Prestes era comunista, ele recusou e foi para Moscou. E aí em Moscou ele vai ter toda a sua formação como comunista e agente do Partido Comunista lá em Moscou, né? Então é muito legal porque a segunda parte do livro vai especificar mais esse período da coluna Prestes Miguel Costa, que a gente conhece mais como coluna Prestes, né? Então, na segunda parte do livro, volta para... Na verdade, é ambientada em Maranhão, né? Eles estão no Maranhão, lá em São Luís, que é o estado natural do autor Josué, né? E ele lá em Maranhão vai contando a história da Dona Blandina. Dona Blandina é uma viúva que ela quer casar as filhas, né? E ela manda uma das suas filhas para longe para conseguir marido e tudo mais. E ela manda as filhas ficarem fora de casa para atrair os homens e para conseguir um marido e tudo mais. E aí tem aquelas conversas de comadre, né? Que mostra elas ali no quintal de casa, falando da vizinha e tal, e estão comentando sobre o novo presidente. Aí, no caso, o presidente seria presidente do Maranhão. E naquela época, o governador era chamado de presidente de província, era como se fosse uma presidente de estado. Depois, com Getúlio Vargas, vamos ter intentores. Os intentores nomeados e designados pelo próprio Vargas, né? E teve muita crítica porque não tinha aquele municipalismo, aquela questão mais localizada da federação mesmo, da eleição local, né? Essa discussão entre o poder local e o poder federal, vamos dizer assim, ela vem desde essa época. E o presidente de província, né, era o comandante Magalhães de Almeida. O comandante Magalhães de Almeida, que foi um herói da Primeira Guerra Mundial, ele serviu junto com os americanos na Primeira Guerra Mundial, com uma participação bem pequena que o Brasil teve na Primeira Guerra Mundial, né? Ele era um comandante militar, Magalhães de Almeida, né? E eles estão discutindo, falando, será que vai ser um bom governo? Será que vai ser uma esperança para o nosso estado, do Maranhão e tal? E na verdade o Magalhães de Almeida fez muitas coisas boas, ele avançou muito no ensino, construiu muitas escolas, ele teve um nome muito importante, né? E um belo dia a Dona Blandina então encontra e se depara com um homem dentro da sua casa e fica horrorizada. Como assim um homem dentro da minha casa? E é o João Maurício, que está fugindo, como ele pertencia à coluna Prestes, ele teve relações com a coluna Prestes Miguel Costa, ele acaba entrando e fugindo, se refugiando na sua cidade natal ali, porque o personagem também é maranhense, né? O Maranhão produziu grandes autores, né? Só fazendo um parênteses aqui, grandes escritores, né? Para literatura do Brasil, né? Não só o Josué Monteiro, mas também o Aloysio Azevedo, né? Um grande escritor maranhense também, né? Então o Maranhão produziu grandes escritores. Dizem até que o Sarney, né? O presidente Sarney, que é praticamente o dono do Maranhão inteiro, grande coronel, né? Ele também é um escritor, ele também tem muita produção literária, ele também é um homem das letras, né? A gente tem que separar sempre o político, a figura do político, com a figura do artista também, né? Isso é importante. Bom, e então o personagem João Maurício adentra a casa da Dona Blandina e ele fala que ele é um parente próximo dela, um primo distante dela, alguma coisa assim, que é para comover ela e fazer com que ela aceite ele dentro da casa dela e acolha ele, né? E ela fala, mas eu não lembro de você, não lembro de nenhum parente meu assim e tal. E aí ela descobre que ele é um revoltoso, que ele é um dos revoltosos que está fugindo justamente das tropas do governo. E aí tem alguns diálogos nessa parte do livro onde ela questiona o próprio papel dos revoltosos, falando que a revolta talvez fosse simplesmente substituir um poder pelo outro. O que as viúvas ganhariam com isso? Que eles tinham promessas do ensino universal contra o voto de cabresto, porque o voto de cabresto era uma realidade na época, a favor do voto secreto, a favor de uma república centralizada. Mas o que eles tinham de proposta, as mulheres em si,
ou as viúvas, que é o nicho da sociedade, o setor da sociedade que interessa a ela. Né? Não tem como você agradar a todos num programa, mesmo ele sendo amplo de expressão nacional. Né? E aí o livro então vai mostrando uma espécie de rotina de vida do personagem na casa da Dona Blandina. Ele começa a escrever, fazer exercício físico, começa a viver ali com ela, né? Até que ele recebe a notícia que o Juarez Távora, né? Que é aquele líder da Revolução e tudo mais, ele foi preso em Teresina, né? Aí eles pensam numa nova abordagem, num novo plano, porque ele precisa falar com o Dr. Otávio, né? Ele tinha uma missão de encontrar o Dr. Otávio, que era uma missão que foi lhe dada, né, lá no Maranhão, e até agora ele não consegue encontrar o Dr. Otávio para poder falar com ele, que são assuntos da Revolução. Tem uma passagem muito interessante em que as comadres estão conversando e falando sobre a coluna Prestes, né? Que era a ideia que o governo fazia para amedrontar as pessoas, falando que se os revoltosos chegassem lá na cidade delas, ia estuprar todas as mulheres, violentar todas as mulheres, não vou falar essa palavra aqui para o vídeo não cair, né? Violentar todas as mulheres, escravizar os homens, assediar enfim, fazer todo tipo de barbárie, né? Realmente excessos aconteceram vindo da coluna Prestes, não é essa ideia idealista de tudo perfeição, de uma coisa que eles eram democráticos, claro que não, eram revolucionários armados, e muita arbitrariedade aconteceu. Né? Eu lembro conversando com o professor Terrada, que é um amigo meu, filósofo, espanhol, ele fala que na cidade dele, lá em Logronho, quando as tropas napoleônicas invadiram lá na Espanha, em Logronho, eles roubaram todos os cavalos e colocaram os cavalos dentro das catedrais, das igrejas, e fizeram miséria com o povo espanhol, as tropas francesas, né? Então, em toda guerra tem a violência com os civis. E nesse livro ele explica o medo que os civis tinham. Embora é um livro que mostre os bastidores dos revolucionários, mostra também o medo daquela ideia cultuada pelos civis que em toda guerra tem essa arbitrariedade, infelizmente, e quem mais sofre, né, quase sempre são aqueles que não tem nada a ver com isso, que nem lutando estão, só querem viver sua vida em paz, que seria a população civil, né? Então, depois de tudo isso, ele vivendo lá com a moça da pensão, com a viúva, a filha dela, que estava ausente, ela fica doente. Na verdade é Dr. Tarquínio, não é Otávio. E ele precisa encontrar o Dr. Tarquínio. E aí ele encontra, estando lá no Maranhão, muitas figuras, lá em São Luís do Maranhão, né? Muitas figuras da sua infância, porque ele era maranhense, né? O João Maurício. Inclusive um padre e tudo mais. Né? E a filha dela é tratada por esse doutor e tudo mais. E aí o tempo vai passando, né? Cada vez mais com o Joaquim Távora, o Joaquim Távora preso, a revolução vai enfraquecendo, né? E aí o João Maurício acaba se relacionando se apaixonando, tendo uma companheira que é a Aglaia, e aí depois eles vão vivendo toda uma vida, né? Com ele fugindo e tudo mais, e aí mostra nesse pedaço do livro, da segunda parte do livro, a chegada do presidente Vargas ao poder, do Getúlio Vargas ao poder, né? É claro que eu estou resumindo muito a história aqui, estou falando só os pontos principais, né? Bom, eu vou dar o spoiler do final do livro, né? A minha resenha sempre... de alguns vídeos não tem o final, mas esse eu vou pôr o final. Alguns tem final, quando é literatura, né? E aí ele acaba sendo preso e ele vai ser julgado. Mas aí já está na época do Vargas. Então todos os revoltosos hoje então são situação. Se eles eram oposição, agora eles são situação. E aí ele corre o risco de ser mandado lá para Ilha Grande, no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem que a Ilha Grande foi usada até depois no governo militar, depois de 64,
era usado para presos políticos que iam para a Ilha Grande e conviviam com os outros presos que não eram presos políticos, e até surgiu o movimento do Comando Vermelho, enfim, isso é uma outra história. Mas os presos políticos eram mandados para a Ilha Grande. Só que ele acaba sendo perdoado, né? E aí eles falam, não, vá viver com a Galateia, sua esposa, sua bela mulher, viva uma vida digna com ela e tudo mais. E como ele volta para o Maranhão e vive ali nas areias das praias de São Luís, chama-se Coroa de Areia por causa disso, porque em todo momento é mencionado o litoral, a questão das praias ali do Maranhão e das areias quentes ali do Maranhão e tudo mais, né? Então por isso que se chama Coroa de Areia o livro. E aí no capítulo final ele tá com sua mulher já com cabelo grisalho, ela com cabelo grisalho, passado muito tempo, já envelhecidos, conseguiram viver uma vida juntos, longe de qualquer confusão, num outro Brasil também. Não é mais o mesmo Brasil, é um outro Brasil, né? Que de certa forma conseguiu incorporar muitas das pautas dos revoltosos, dos revolucionários, né? E existe um Brasil antes de 1930 e um Brasil pós 1930, que é justamente quando esses tenentes conseguiram forjar o Estado moderno brasileiro centralizado, né? Depois você vai ter uma outra intervenção militar de 64 até 1985, que é a chamada ditadura militar, que muitos desses tenentes dos anos 20, eles voltam à cena já maduros, mais velhos, na Operação Popeye, né, que era a operação do Olímpio Mourão Filho, lá, da ditadura militar de 64, e muitos deles até presidentes se tornaram, alguns presidentes. O Geisel, por exemplo, era dessa época dos tenentistas, né, e o Geisel foi presidente militar. Então muitos desses tenentes dos anos 20, já maduros, vão ter protagonismo no governo militar, e depois tem a Nova República, né, que vigora até os dias atuais. Então o Brasil é um país que, como o Thomas Skidmore, aquele brasilianista, falava, que os militares são árbitros na história brasileira, mas a gente tem que reconhecer que boa parte da nossa cidadania ela veio através das fardas. Os movimentos, a própria República e os movimentos populares de direitos foram assegurados por militares e por Getúlio Vargas, que de certa forma não era um militar, mas era amparado pelos militares. Depois, nos anos 50, os militares vão se voltar contra o Getúlio Vargas, né? Aí, quando o Getúlio Vargas tem uma pegada mais trabalhista, tá mais diferenciada, já no fim da sua vida, a pressão dos militares e do Carlos Lacerda, aquele jornalista, vai levar ao suicídio do Getúlio Vargas, né? Então vocês conhecem toda essa história. E talvez o escritor Josué Monteiro, ele fala muito disso porque justamente depois do Vargas vem aquele período do Juscelino, porque o suicídio do Vargas evitou um golpe em 1954, e depois com o período do Juscelino Kubitschek foi quando ele justamente trabalhou, né, para o Juscelino Kubitschek. Ele escreveu para aquela antiga revista Manchete, como eu já mencionei. Então, além de escritor, era também um colunista e um cronista jornalista. E esses livros são muito legais, porque me lembra muito, por exemplo, o livro do Victor Serge, aquele russo, né? Que é um livro, Memórias de um Revolucionário, os livros do John Reed, o 10 Dias que Abalaram o Mundo e o México Insurgente, os livros do Hemingway, até alguns livros do Orwell, não os de ficção de distopia, mas o Lutando na Espanha, que é o Homage to Catalonia, a homenagem à Catalunha, que ele conta a experiência dele na Guerra Civil Espanhola. Então, assim, esses livros de revoluções, de pessoas que participaram de conflitos, sempre eu gostei desde a adolescência. E esse livro em especial eu recomendo porque se passa numa guerra do Brasil, né, da história do Brasil. E também recomendo o meu, caso vocês queiram ler, o Dobrão do Velho Amâncio, que é uma aventura, a trilogia inteira, se vocês quiserem adquirir. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato do WhatsApp e e-mail, caso vocês queiram adquirir, tá certo? Então, fica recomendada a leitura. Muito obrigado
curta, se inscreva, compartilhe, vamos sempre promover a cultura e a literatura, sobretudo quando ela é nacional.